Angelique voltou para o corredor dos criados depois que Sarah lhe mostrou o quarto onde passaria a noite e subiu com suas malas pelas escadas. Fez 3 viagens e ninguém se ofereceu para ajudá-la. Depois de fazer isso, só lhe restava energia para se lavar na bacia em seu aposento, depois de trazer um jarro de água e ir para a cama. E ficou ali por algumas horas, perguntando-se o que o dia seguinte traria para ela e simplesmente rezou para ter coragem e força o suficiente para fazer seu trabalho e causar uma boa impressão em seus empregadores. Durante toda a sua vida, ela nunca esperara se tornar uma criada. Tentou não pensar nisso para conseguir dormir. Acordou várias vezes naquela noite, com medo de não despertar no horário exigido. Às 5, finalmente se levantou, se lavou, se vestiu e arrumou o cabelo no quarto frio. Às 6 horas, já estava no refeitório, como a governanta da casa lhe pedira que fizesse. Uma das criadas da cozinha preparou uma xícara de chá para ela e, antes que pudesse tomar o café da manhã, uma das arrumadeiras entrou e disse que ela era esperada no berçário e que deveria acompanhá-la até o andar de cima. Elas subiram a escada dos criados até o 3º andar e emergiram logo na entrada do berçário, onde Angelique pôde ouvir um bebê chorando. A arrumadeira apontou para uma pesada porta de madeira enquanto a jovem olhava através de um longo salão acarpetado com portas para vários quartos de outros criados. O quarto da senhora Albright ficava naquele andar, assim como o da criada da senhora Ferguson, da cozinheira e das arrumadeiras mais antigas. O berçário, a salinha de estar e os quartos ocupavam a maior parte do andar, e havia uma escadaria elegante que levava ao 2º piso e que os criados não podiam usar, apenas a família. Angelique bateu à porta, mas ninguém pareceu ouvi-la com o bebê chorando. Ela bateu novamente algumas vezes e, finalmente, abriu a porta e viu uma garota ruiva e cheia de sardas que tentava confortar o bebê, enquanto outras 2 crianças estavam reunidas ao redor dela, tentando chamar sua atenção e mais outra estava parada junto a uma mesa, jogando brinquedos para o alto. Parecia um pandemônio e, por um instante, Angelique se sentiu tentada a correr. Ela se perguntou se não haveria algum outro tipo de trabalho que pudesse fazer e que fosse mais fácil que esse. Olá, sou Angelique, falou ela em voz alta, por cima do barulho, enquanto o bebê gritava e puxava as próprias orelhas. A bela ruiva com o uniforme de babá se virou para ela. Você é a nova babá? Perguntou, olhando para Angelique, esperançosa. Sou. O que posso fazer para ajudar? Tire o Rupert de cima da mesa. Ela sorriu com gratidão, apontando para o menino de 2 anos. Depois, quando colocou o bebê no berço, o volume de seus gritos se intensificou. Ela caminhou em direção a Angelique, que levantava Rupert pela camisola de dormir. No momento em que o soltou, ele saiu correndo, tropeçando, pelo berçário e foi para longe delas, fazendo com que as moças rissem. As outras 2 crianças ficaram quietas e olharam para Angelique. Simon parecia ter cerca de 4 anos, e Emma, 3, e tinha cachos loiros. Charles, o bebê, estava com 6 meses. Bem-vinda ao hospício, disse a babá, rindo, enquanto Angelique sorria e tentava não demonstrar quanto estava nervosa. A Sarah veio até aqui na noite passada. Ela disse que é o seu primeiro emprego. Você é corajosa. Eles só tinham 2 filhos quando comecei. Nunca pensei que teria mais 2. A moça tinha um forte sotaque irlandês, um jeito amigável e não parecia intimidada diante daquelas crianças agitadas e que não paravam nunca. Sou a 5ª babá deles. Venho de uma família grande, então as crianças não me incomodam tanto. Sinto muito por você estar indo embora, falou Angelique com sinceridade, soando mais como uma lady do que como uma criada. Não sinta, você conseguiu o trabalho, disse a babá, com um sorriso, olhando para Angelique mais de perto. Como você é elegante. Em seus anos de babá,
ela cuidara de outras meninas cujas famílias haviam perdido suas fortunas e que acabaram sendo forçadas a assumir empregos nas casas de outras pessoas. Mas aquelas moças eram como aristocratas. Angelique parecia um nível acima disso, embora se mostrasse amigável e receptiva. Ela, obviamente, precisava daquele trabalho. Angelique não respondeu ao comentário, esperava não aparentar tanta elegância. Apenas seu comportamento e a maneira de falar demonstravam quanto ela era bem-nascida. A moça nunca teria suspeitado de que ela era filha de um duque, e Angelique estava decidida a não contar isso a ninguém. Não fazia diferença agora e só faria com que se ressentissem do infortúnio dela, o que era a última coisa que desejava. Ela queria se misturar ao restante dos criados. Quando Bridget serviu uma xícara de chá, o bebê parou de chorar, e ela sorriu. Deus misericordioso, obrigada por isso. O pobrezinho está sofrendo com os dentes. Rupert, continuou ela, apontando para o outro menino, era assim também. Então, que loucura traz você aqui para cuidar de 4 crianças em seu primeiro emprego? Um amigo dos Fergusons me recomendou. Preciso trabalhar. Angelique não disse nada sobre ter sido traída pelo irmão ou que ele mesmo havia arranjado trabalho para ela. Todos nós precisamos, concordou Bridget com um sorriso. Vou para casa, em Dublin, para ajudar a minha irmã durante alguns meses com os gêmeos. Mas, depois, volto para Londres e vou procurar outro emprego. O campo é muito calmo para mim, e os Fergusons não nos levam muito à cidade. Cresci no campo, eu gosto, disse Angelique, sentando-se por um minuto e tomando chá antes que Bridget preparasse o café da manhã delas na copa do berçário. As demais refeições eram mandadas pela cozinha em bandejas. Então você será feliz aqui, falou Bridget, confiante, se conseguir fazer esses monstrinhos se comportarem. Tem a Ellen, a criada do berçário, mas você realmente precisa de outra babá para ajudá-la. 4 é demais para uma pessoa só. Mas Simon vai embora para Eton daqui um ano, quando completar 5. É o mais rápido que podem levá-lo. A Madame mal pode esperar para mandá-lo para lá. Isso pode ser bom para você, se conseguir aguentar por tanto tempo, desde que ela não tenha outro bebê. Nunca se sabe. É o Sr. Ferguson quem os quer, embora também não venha vê-los. E ela não parece se importar com isso. A Sra. Ferguson os tem com muita facilidade e os deixa, como fazendeiro em um campo. Era uma descrição interessante a de seu novo empregador, que, aparentemente, preferia os cavalos e a vida social às crianças, mas as tinha mesmo assim. Bridget disse que, desde que ela não tivesse de vê-los ou cuidar deles, e que as gestações fossem fáceis, a patroa não se importava. E, assim, mantinha o marido feliz e grato, mimando-a por ela lhe dar filhos. Você não vai vê-la aqui com frequência. Nós descemos com as crianças aos domingos para o chá. Ela fica com eles por cerca de 10 minutos e depois manda você embora. Não era a visão que Angelique tinha da maternidade, embora soasse familiar para ela. Sua cunhada, Elizabeth, também não se interessara pelas filhas até que elas chegaram à idade de entrar em um mundo mais adulto. Acho que temos um vestido para você no armário, embora você seja muito pequena. Mas pode ajustá-lo. Pode usar os uniformes de babá, mas ficarão muito grandes em você. Ela riu. A jovem irlandesa tinha uma complexão generosa, quadris largos e seios fartos, e era mais alta que Angelique. O vestido de babá era cinza, com um avental branco comprido e engomado, que Bridget dizia ser trocado 3 vezes ao dia, com um chapéu engomado e cortado com dobras plissadas e punhos brancos para combinar. Era menos austero que os vestidos pretos usados pelas arrumadeiras e as criadas, e também um pouco mais claro. Pareça um saco de pano no fim do dia, depois de correr atrás deles.
A criada do berçário me ajuda a lavar toda a roupa aqui. Ela continuou a explicar sua rotina e disse que as crianças costumavam dormir de manhã e à tarde, que eles se levantavam cedo, almoçavam ao meio-dia, tomavam um chá reforçado às 5:30 e comiam uma porção de fruta antes de dormir. E gostavam quando ela lia histórias para eles. Não leio muito, falou ela, com sinceridade, mas é o suficiente para eles. E, quando não posso fazer alguma coisa, finjo que faço. Eles são muito novos para saber a diferença. Angelique gostou da ideia de ler para os pequenos. Adorava essa atividade desde pequena e era algo que sabia que podia fazer e que parecia menos complicado que todo o restante. Quando você vai embora? Perguntou Angelique, ainda nervosa. Na hora do jantar. Vou quando as bandejas chegarem. Eles vão sentir sua falta, comentou Angelique com tristeza, lembrando que se sentiu perdida quando sua babá foi embora. Ela fora como mamãe e, com sua partida, Angelique se aproximara da senhora White, a governanta, que sempre se mostrara gentil com ela. Acho que por um dia ou dois. Eles vão se acostumar muito rápido com você. São muito pequenos para se lembrar de mim por muito tempo. Você vai conhecer a senhora Ferguson amanhã, durante o chá na biblioteca com as crianças. Ellen, a criada, vai lhe mostrar o que eles devem usar. A Lady gosta que eles estejam apresentáveis para os amigos. E o Sr. Ferguson adora os cachos da Emma. Certifique-se de escová-los até que eles brilhem, mesmo que ela chore enquanto você faz isso. Vai ser um horror se disser com ela com os cabelos cheios de nós. Então, a babá se levantou para preparar o café da manhã das crianças. Havia um pequeno fogão para fazer mingau de aveia, e ela besuntou o pão com marmelada e geleia. Uma jarra de leite estava apoiada em um bloco de gelo. Ela colocou o café da manhã na mesa assim que ela entrou. Ellen pareceu desconfiada com a presença de Angelique que tinha quase a sua idade. Assim como Bridget, ela trabalhava para aquela família havia 2 anos. A jovem queria ser babá, mas disseram que ela havia sido preterida por alguém que os Fergusons haviam contratado por intermédio de amigos. Então, para Ellen, Angelique representava uma grande ameaça e ela não parecia estar inclinada a ajudá-la. Ela e Bridget eram amigas, e Ellen estava triste com a partida da babá. Ellen tivera a mesma reação que Bridget no começo e achou que Angelique parecia muito aristocrática para ser contratada como criada, perguntando-se o que aquela jovem estava fazendo ali. Ajude-a e diga o que ela precisa saber, recomendou Bridget. Nada de fazer gracinhas para fazê-la parecer despreparada. Todos nós começamos em algum lugar, e ela vai precisar da sua ajuda, disse Bridget com gentileza. E Ellen assentiu, olhando para Angelique mais uma vez. A nova babá ainda se sentia tímida quando a menininha se aproximou dela, fitando-a por 1 minuto, e depois pediu colo, segurando uma boneca. Seu cabelo era uma massa de cachos macios e loiros. Bridget mostrou-lhe como vestir as crianças. Depois de tomarem o café da manhã, lavou as mãos e os rostos de todos eles. 1 hora depois de Angelique ter chegado ao berçário, tudo estava em ordem. Eles comeram, estavam com roupas limpas, as camas haviam sido arrumadas, o bebê, que havia acordado, não estava chorando. Ele sorriu quando ergueu os braços para Bridget, e ela o pegou no momento em que Rupert tentou jogar um cavalo de madeira na cabeça de Emma, mas não acertou. Ela deu alguns brinquedos a eles e se sentou com o bebê no colo para trocar sua roupa. Parecia um ritmo incrível de organização e trabalho. Era preciso ser rápida para olhar nas 4 direções ao mesmo tempo e saber onde todos eles estavam. Ellen lavava roupa, mas não cuidava das crianças, que era tarefa da babá. Angelique não tinha ideia de como Bridget fazia tudo aquilo. Ela era uma mágica com 10 mãos. Obviamente, ter crescido em uma família grande ajudou. E tenha cuidado com o irmão da senhora Ferguson.
Ele não é bom, disse ela enquanto Angelique sorria. Já fiquei sabendo. A Sarah me avisou. Ele tinha uma reputação ruim na casa, aparentemente bem merecida. Ele foi atrás de uma criada na primavera passada enquanto estava aqui. É um galanteador. Eles a demitiram quando a senhora Ferguson o descobriu. A moça vai ter um filho dele daqui a 2 meses, mas ninguém fala no assunto. Os pais dela trabalham em uma das fazendas, então ela foi para a casa deles. Vai ser um bebê bonito, mas ela não voltará a trabalhar aqui, nem receberá referência. Lembre-se disso se ele se aproximar de você e tranque a porta à noite. O Sr. Ferguson não vai incomodá-la, embora comentem que ele tem seus casos na cidade, quando a esposa fica por aqui. Não acredito que ela se importe com isso. Está muito ocupada gastando o dinheiro dele para se preocupar. E ela também flerta bastante quando eles recebem convidados. Angelique estava visualizando pessoas com muito dinheiro, uma mulher mimada e indulgente que se casara pela fortuna do marido. 2 infiéis que não se preocupavam com os filhos. Não eram o tipo de pessoas que ela admirava e não a surpreendeu que seu irmão e a esposa fossem amigos daquele casal. Tudo aquilo parecia muito superficial e um desperdício de vida para ela. Seu pai fora um tipo diferente de homem, mas seu irmão parecia preferir essa vida vazia e tudo o que vinha com ela. De certa forma, a senhora Ferguson parecia uma versão mais jovem de Elizabeth. Bridget disse que o Sr. Ferguson tinha 34 anos, e a esposa, 25. Era fácil lidar com ela, desde que você não despertasse seu lado ruim, a elogiasse ocasionalmente e mantivesse as crianças longe dela. Não parecia um trabalho complicado, apenas cansativo. Elas conversaram durante toda a manhã, e Bridget explicou a Angelique tudo o que ela precisava saber. O tempo estava ruim, então elas ficaram no berçário, embora a babá tivesse dito que costumavam passear nos jardins, desde que o clima estivesse bom. E, depois que Angelique leu uma história para as crianças, na qual só os 2 mais velhos prestaram atenção, Ellen trouxe as bandejas para o jantar. Bridget, Ellen e Angelique comeram com eles. Foi uma refeição saudável de legumes e frango, com sorvete e frutas como sobremesa. A senhora Ferguson sempre pede para darmos menos comida a Emma do que aos meninos. Ela não quer que a menina engorde, mas eu a deixo comer o pudim de qualquer maneira. Coitadinha. Não queremos que ela morra de fome, não importa o que a mãe fale. Ela é muito bonita, mesmo depois de 4 filhos. Mas é claro que usa um espartilho apertado. A criada da Lady disse que ela desmaia, às vezes, quando o apertam. Sua cintura é da finura do meu braço. Olhando para Bridget, Angelique achou fácil acreditar naquilo. Angelique realmente havia gostado daquela garota receptiva e amigável e esperava que ela também trabalhasse e conduzisse as coisas com a mesma facilidade de sua antecessora. Seria difícil, e Angelique sentiu uma onda de pânico tomar conta dela enquanto Bridget recolhia as suas coisas e se preparava para ir embora. Havia uma lágrima em seus olhos quando a antiga babá se despediu das crianças, abraçando cada uma delas, e em seguida olhou para Angelique. Boa sorte. Espero que as coisas deem certo para você aqui. Eles são tolos às vezes, mas não são pessoas ruins. E é um bom trabalho. Se passassem mais tempo em Londres com as crianças, eu voltaria, mas não para cá. Era exatamente o que Bridget havia dito antes. Você vai se despedir da senhora Ferguson agora? Perguntou Angelique, mais curiosa do que nunca sobre a patroa, depois de tudo o que Bridget lhe contara naquela manhã. Não, nós nos despedimos na semana passada. Ela não é uma mulher sentimental. Só se preocupa consigo mesma. Sabe que é fácil encontrar outra babá. Somos facilmente substituídas, você sabe,
Então lembre-se disso e leve o trabalho a sério ou ela vai demitir você e arranjar outra pessoa. Vou manter isso em mente, falou Angelique em tom sério, percebendo, de repente, que tivera sorte de conseguir aquele emprego. Tristan poderia tê-la enviado para um lugar bem pior só para livrar-se dela. Bridget abraçou e foi embora no minuto seguinte. Angelique colocou as crianças na cama, enquanto Ellen recolhia as bandejas e as mandava lá para baixo no elevador de comida. O bebê era mais difícil de fazer dormir, mas, por fim, ele ficou quieto no berço, segurando a mamadeira que a nova babá lhe deu e, em poucos minutos, dormiu. Ela remexeu o armário de uniformes que as babás usavam, encontrou os dois menores e pediu a Ellen que olhasse as crianças enquanto ela descia até a lavanderia e tentava ajustar os vestidos. Angelique, então, correu pelas escadas dos fundos com os dois vestidos e encontrou a criada da Sra. Ferguson conversando com as outras enquanto lavavam as roupas de seus empregadores. Todas olharam, surpresas, para a nova babá. Sinto muito incomodá-las, disse ela, hesitante. Preciso ajustar meus vestidos. Vocês poderiam me ajudar a conseguir uma linha cinza e uma agulha? Mildred, que estava no comando da lavanderia, olhou para ela com um sorriso brilhante e pegou os vestidos com boa vontade. Eu faço isso para você. É a nova babá, não é? Sim, sou. Meu nome é Angelique. Mildred balançou a cabeça em tom de repreensão quando pegou a agulha, a linha e um dedal depois que Angelique explicou onde estava muito grande, e ficou olhando para ela. A Sra. Ferguson não vai querer que você seja chamada pelo primeiro nome aqui. Agora é babá Ferguson, lembrou ela. Angelique parecia repreendida, mas Mildred sorriu. Prazer em conhecê-la, falou ela, levantando-se e colocando os vestidos na frente do corpo delgado da nova babá, para medi-los. Em seguida, colocou alguns alfinetes para marcá-los e prometeu devolvê-los pela manhã. O que está achando do berçário até agora? Perguntou ela com interesse. Angelique hesitou e depois sorriu com cautela. Um pouco assustador, admitiu. Bridget foi embora há 1 hora. Este é o meu primeiro trabalho como babá. Nunca cuidei de 4 crianças. Ela estava sem fôlego quando falou, e as outras mulheres riram. Também não tenho certeza se eu conseguiria fazer isso, disse a criada da Sra. Ferguson em voz baixa. Angelique ouviu uma delas chamá-la de Stella. Não com tantos monstrinhos. Ela riu. Eles acabam com a mãe em 5 minutos. Fico feliz por nunca ter tido filhos. Ela estava segurando com todo cuidado um vestido para aquela noite e sorriu para a nova babá. Já conheceu a Sra. Ferguson? Ainda não. Cheguei ontem à noite. De Londres? Perguntou uma das outras criadas da lavanderia. Hertfordshire. A casa e os terrenos parecem muito bonitos aqui. A casa de Londres é melhor, disse Stella, com orgulho. Eu prefiro, mas é melhor para as crianças ficarem no campo. A Sra. Ferguson gosta de ficar aqui. É mais saudável para as crianças do que na cidade. Angelique assentiu e viu que estava na hora de voltar para o berçário. Ela se despediu das outras e voltou para o andar de cima. A jovem lamentava não poder fazer as refeições com elas e ter de permanecer no berçário com as crianças o tempo todo. Seria bom conhecer outras pessoas. Mas tinha consciência de que ficaria isolada a maior parte do tempo cuidando de suas obrigações. Porém tinha ela. Pelo menos havia alguém com quem conversar. Angelique foi até a estante de livros quando chegou ao andar de cima e encontrou alguns que amava quando criança e que gostaria de ler para os pequenos. Depois, ela desceu para pegar suas coisas e subiu as escadas com suas bolsas e o baú. Havia pouco espaço para tudo em seu quarto no berçário, mas ela empilhou as coisas umas em cima das outras e deslizou o baú para baixo da cama. Ele estava trancado,
E ela o deixou assim, com as joias da mãe e o dinheiro do pai. Todo o seu futuro estava escondido ali. Por que você trouxe todas essas roupas? Perguntou Ellen. Você nunca vai usá-las. Então Angelique percebeu que não havia espelho no quarto. Ellen explicou que a senhora Ferguson achava que as babás e o pessoal da cozinha não precisavam de espelho. Talvez eu possa usar um bom vestido um dia, falou Angelique, com melancolia, enquanto Sarah aparecia no berçário para uma visita rápida em seu intervalo. Você parece uma babá adequada, comentou Sarah, sorrindo para ela, e Angelique ficou feliz em vê-la. Sentia que tinha pelo menos uma amiga ali. As duas conversaram por alguns minutos e, depois que Sarah foi embora, as crianças acordaram e a deixaram ocupada. Angelique leu para eles, ensinou Simon e Emma a jogar um jogo que encontrou em um armário e, em seguida, encheu uma banheira com água e a carregou com a ajuda de Ellen para dar banho nos pequenos. Quando terminou, Ellen trouxe as bandejas de chá. O dia passou rápido e, quando ela os colocou na cama, às 7, depois de ler outra história, estava pronta para dormir. O dia seguinte seria um grande dia. Ela ia levar as crianças à biblioteca para ver os pais e iria conhecer os Fergusons. A jovem estava curiosa a respeito deles e, enquanto deslizava por entre os lençóis depois de ler por um tempo à luz de velas no quarto do berçário, perguntou-se o que o futuro lhe reservava. A filha do Duque de Westerfield se tornara a babá Ferguson, e era difícil adivinhar o que viria pela frente. Capítulo 4. Levou mais tempo do que Angelique esperava para que as crianças ficassem prontas para ver os pais na tarde seguinte, mesmo com a ajuda de Ellen. Ela ajudou a arrumar o bebê enquanto Angelique vestia os outros irmãos e escovava os cachos de Emma até eles ficarem brilhando, amarrando, em seguida, uma fita cor-de-rosa em seus cabelos. Os meninos estavam impecáveis, e o bebê ria enquanto a babá brincava com ele e o vestia com uma delicada bata branca e um suéter combinando. Ele era um garoto robusto e pesava nos braços de Angelique enquanto descia as escadas com ele, segurando a mão de Emma. As crianças estavam ansiosas para descer, chovera durante todo o dia, e elas tiveram de ficar em casa sem poder sair outra vez. Angelique não via a hora de explorar os jardins de parque, e Ellen disse que havia um labirinto. Ela estava ansiosa para ver o terreno, embora soubesse que não era tão vasto quanto o da propriedade onde nascera. Mas os Fergusons eram conhecidos por tanto ter um dos jardins mais bonitos de Hampshire. E, quando cruzou as portas dos criados com as crianças, no piso principal, Angelique ficou repentinamente deslumbrada com um enorme candelabro com todas as velas acesas. Já estava escuro lá fora, e os cristais brilhantes eram espetaculares. Ela olhou ao redor e notou uma decoração grandiosa. Lembrou-se do comentário de Sarah sobre a existência de um salão de baile na ala leste. O mobiliário era um misto de inglês e francês, e a família possuía pinturas famosas. Havia um longo corredor vermelho no salão principal, e Angelique notou que era mais um local para apreciação dos convidados do que uma casa propriamente dita. Ela ouviu vozes na biblioteca e viu cerca de 20 pessoas lá dentro, conversando, rindo e jogando cartas. Então ficou parada na porta com as crianças, perguntando-se qual daquelas elegantes mulheres era a mãe delas. Emma foi a primeira a correr na direção de uma mulher requintada com um vestido de veludo azul pesado, que vinha caminhando ao encontro deles. Os dois meninos se agarraram na saia de Eugênia Ferguson, enquanto ela segurava a mão da filha e olhava para Angelique com seus olhos frios e azuis. O cabelo castanho escuro avermelhado estava preso em um penteado elegante no alto da cabeça que Stella fizera nela. Ela usava brincos de safira e um grande broche combinando na cintura. A visão da patroa roubou o ar de Angelique enquanto ela se curvava em uma saudação que sabia ser esperada, não por sua posição social, tão insignificante, mas porque agora era uma criada, e aquela mulher, sua patroa. A jovem parecia recatada e desempenhara bem seu papel.
Todas as mulheres repararam em sua beleza. A mãe das crianças não esperava que a nova babá fosse tão bonita. Você é a jovem Latam, não é? Perguntou Eugênia com arrogância enquanto as crianças brincavam em volta dela, deixando-a em seguida para ir em direção ao pai e envolverem os braços ao redor das pernas dele. O homem era muito alto, e tinha um cabelo liso e loiro. Era muito bonito e, evidentemente, muito rico. Seu primo falou muito de você, disse Eugênia, de forma agradável. Ele vem me prometendo você há meses. Angelique ficou atônita com o que a mulher havia acabado de dizer. Meu primo. Angelique não tinha primos, a não ser alguns bem distantes de o rei George, mas ela duvidava muito que sua majestade a recomendasse a essa mulher. Ela encarou sua patroa, com um olhar bem ingênuo, sem entender. Sua graça, o Duque de Westerfield, é claro, Tristan Latam. Ele disse que você era uma prima distante e uma menina encantadora. A boca de Angelique quase se abriu quando ela ouviu que o próprio irmão havia afirmado que eles eram primos, o que, naturalmente, parecia mais respeitável do que oferecer a própria irmã a ela, algo que ele certamente não queria admitir. E, se ele vinha sugerindo-a para o cargo havia meses, então estava esperando uma oportunidade, como seu pai imaginara, ganhando tempo até poder de fato mandá-la para lá. Foi por isso que ele conseguiu fazer tudo tão rápido assim que o pai morreu. Angelique se sentiu atordoada ao saber disso. Tristan era ainda pior do que ela pensava. Ah! Tristan, é claro. A esposa dele, a duquesa, e eu, disse ela para impressionar os que estavam à sua volta, somos muito amigas. Nós nos encontramos em Londres sempre. Angelique assentiu enquanto tentava manter os olhos nas crianças, que estavam abraçadas ao pai e sendo apresentadas aos convidados. Estar com os pais era um grande deleite para elas. Sou muito grata pela oportunidade, madame, disse Angelique educadamente, embora não fosse grata ao irmão por planejar aquilo pelas suas costas, antecipando a morte do pai e talvez até mesmo esperando por isso, para que pudesse chegar a Belgrave e então herdar o título, a propriedade e ser detentor de uma enorme fortuna. E Eugênia Ferguson gostou de ter a prima pobre de um duque como criada, principalmente pelo fato de o duque ficar em dívida com ela por ajudar sua parente. Ela contou que perguntara por que ele mesmo não empregava a menina, e Tristan respondeu que seria muito embaraçoso para ela trabalhar para a própria família como criada. Ele assegurou a Eugênia que ela era bem educada, comportada e poderia até mesmo ensinar francês às crianças se a família desejasse. Dissera que a mãe da menina era uma francesa de baixa classe, com quem um primo distante se casara, e a menina ficara órfã e sem dinheiro. Angelique teria ficado horrorizada ao ouvir sua mãe ser descrita como alguém de baixa classe, quando tinha parentesco com o rei da França, o que significava que a jovem babá era parente do atual, Charles X, sem mencionar o monarca britânico, George IV, pelo lado do pai. Mas, mesmo com o pouco que sabia, Eugênia ficou satisfeita. Ela apreciava ter uma babá aristocrata para cuidar dos filhos e achava que isso lhe daria mais prestígio. O fato de seu pai ser um simples barão, porém um nobre, sempre a incomodou, razão pela qual seu irmão não poderia herdar o título. E Harry Ferguson não tinha nenhum. Mas a fortuna do marido mais do que compensava o que lhe faltava de berço. Eugênia achou Angelique muito apropriada e digna, e, assim que a jovem atravessou a sala para pegar as crianças com o pai, ela sussurrou a uma amiga que a nova babá era uma prima pobre do Duque de Westerfield. Isso quase fez Angelique querer se virar e corrigi-la, explicar que ela era irmã dele, e não prima, que fora banida de casa apenas alguns dias depois da morte do pai. Mas ela não disse nada e manteve os dois meninos sob controle. Enquanto ainda segurava o bebê nos braços, viu que Emma estava com a boca cheia de doces que pegara de um prato de prata sem que a mãe visse. Pode levá-los de volta agora, disse Harry Ferguson,
parecendo aliviado. Você é a nova babá, não é? Perguntou ele, e ela assentiu com a cabeça, fazendo uma reverência para o patrão em seguida. Eugênia não se opôs quando Angelique conduziu as crianças em direção à porta dos criados, levando os filhos embora. As crianças não pareciam surpresas com a visita tão breve, estavam acostumadas com isso. A babá e os pequenos ficaram na biblioteca por pouco mais de 10 minutos, assim como Bridget havia previsto. E os pais não voltariam a vê-los por mais uma semana. Angelique sabia que essa era a norma na maioria das famílias, mas, ao pensar no relacionamento próximo que tivera com o pai, sentiu-se triste pelos pequenos, que perderia muito com isso. Então, ela sentiu a estranha obrigação de compensar as crianças, especialmente Simon, que iria embora para a escola em menos de um ano. Mesmo aos 4 anos, ele ainda parecia um bebê para ela. Ir para o internato aos 5 parecia ainda pior do que o que acontecera a ela aos 18. Pelo menos, ela cresceu sendo amada pelo pai. Ele nunca se separara da filha quando ela era criança, e Angelique teria sentido muito a sua falta se o tivesse feito. E mesmo o pequeno Rupert, que mal podia falar, seguiria, assim como o irmão, para Eton dentro de 3 anos. Angelique achava que eles eram muito jovens para serem mandados para longe de casa e sentia pena dos dois. Quando voltaram lá para cima, ela leu uma história para ajudá-los a se acalmar depois da animação por ver os pais e os convidados. Eles pareciam gostar de ouvir Angelique lendo para eles, particularmente Emma, que abraçava forte e perguntava, com um olhar melancólico, onde Bridget estava. Ela cuidou deles por 2 anos, o que significava muito tempo. Era a única babá de quem se lembravam e a pessoa mais próxima deles. Foi visitar a irmã, explicou Angelique. Ela não prometeu a eles que a veriam de novo, porque não tinha certeza de que isso iria acontecer. A jovem não sabia se os Fergusons deixariam Bridget fazer uma visita às crianças, já que alguns pais não permitiam esse tipo de relacionamento. Angelique se comprometeu a tentar compensá-los. Mesmo não pretendendo ficar ali para sempre, queria fazer o melhor que pudesse. Sem a ajuda de Ellen, pegou uma criança de cada vez, as roupas de dormir e se sentiu orgulhosa de si mesma por ter feito tudo sozinha. Colocou Charles, o bebê, para dormir primeiro, depois Rupert, que se levantou da cama 2 vezes enquanto ela cuidava de Amy e Simon em seguida. Então, Angelique pegou Rupert novamente e o colocou mais uma vez na cama. Os 2 meninos mais novos compartilhavam um quarto, Amy e Simon tinham cada um o seu. Você vai voltar se eu tiver um pesadelo? Perguntou a garotinha. Angelique prometeu que sim e deu um beijo de boa noite nela. Deixou as portas abertas porque eles pediram e foi relaxar lendo um livro na sala do berçário. A jovem ficou surpresa ao ver como o dia havia transcorrido bem e como as crianças eram doces, apesar de não parecerem. Ela estava pensando na calma visita aos pais quando Sarah bateu suavemente à porta e entrou no quarto. Tudo terminado? Como foi hoje? Sarah ficou feliz em ver sua nova amiga e se sentou em uma das cadeiras confortáveis em frente à babá. Correu tudo bem. Fomos até a biblioteca para o chá. Ela é muito bonita, disse Angelique sobre sua empregadora, e Sarah sentiu. Mas é fria como gelo e só pensa em si mesma, comentou Sarah. Acho o Sr. Ferguson um homem muito bonito, acrescentou ela, sorrindo. Ele poderia ter encontrado alguém melhor, mas talvez tenha ficado impressionado com o fato de o pai dela ter um título. Isso não o ajudou muito, e ela lhe custa uma fortuna. Você deveria ver os vestidos que Stella leva à lavanderia para passar e consertar. Ela os compra em Paris. Eu adoraria usar um vestido daqueles um dia. Em seguida, mudou de assunto. Todos estavam falando sobre você esta noite, no andar de baixo, durante a ceia. É uma pena que não possa jantar conosco quando as crianças estão dormindo.
Talvez Ellen pudesse ficar de olho nelas por uma noite, pelo menos para que você possa se juntar a nós para comer pudim e tomar uma xícara de chá. Eu bem que gostaria, confessou Angelique, ansiosa. Ela ficava sozinha no berçário com Ellen, sua única companhia adulta. As duas ainda não haviam se aproximado, e Angelique não tinha certeza de que isso iria acontecer. Pelo pouco que viu, Angelique gostou da movimentação na sala de jantar e na cozinha dos criados. Isso a fazia se lembrar da cozinha de Belgrave e dos criados de lá. Ao sentir saudades de casa e pensando nas pessoas que trabalhavam lá, ela se perguntou como Robson, a Sra. White, a Sra. Williams e todos os outros estariam. Jurou a si mesma que escreveria para a Sra. White no dia seguinte contando como estava e o que fazia no trabalho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. As duas jovens conversaram durante meia hora, até que Sarah se levantou e foi para a cama. Depois de ler um pouco, Angelique fez o mesmo. Bridget avisara que o bebê acordava antes das 6 todas as manhãs e, se ela não dormisse cedo, teria uma noite curta. Mas havia sido bom aproveitar a paz na sala do berçário à noite. Isso deu a ela uma pausa de correr atrás das crianças o dia todo. Eles eram mais bem comportados do que esperava e do que as pessoas lá embaixo haviam dito. Eram apenas crianças e eram 4. Isso os fazia parecer pior do que realmente eram. O dia seguinte amanheceu ensolarado e frio, e Angelique explorou o terreno com as crianças depois do café da manhã. Elas correram pelo jardim, e a babá pôde dar uma espiada no labirinto, mas não se arriscou nele, pois teve receio de não conseguir sair de lá e se separar dos pequenos. Enquanto passeava com o bebê no carrinho, viu que tudo ali fora era muito bonito. As bochechas das crianças estavam vermelhas por causa do frio quando entraram na casa pela cozinha, e todos comentaram sobre isso, prestando especial atenção em Emma. O cozinheiro fez a gentileza de dar um biscoito a cada um deles. O cheiro na cozinha era delicioso. Os empregados estavam preparando o jantar e assando vários bolos para servir na ceia daquela noite. Os hóspedes iriam embora no dia seguinte, para grande alívio dos criados. As festas de caça, nas quais os convidados ficavam por 3 ou 4 dias, eram muito trabalhosas. 3 das hóspedes haviam trazido as próprias criadas, e as outras confiavam nas arrumadeiras para vesti-las. Mas os empregados visitantes também geravam mais trabalho para os da casa e representavam mais bocas para serem alimentadas. Um dos amigos próximos de Harry trouxera seu valete, que era muito arrogante com os outros e conseguia irritá-los com seu jeito pedante. Angelique notou que o mordomo-chefe, o Sr. Gilroy, ficou olhando para ela enquanto estavam na cozinha. Em seguida, ela conduziu as crianças para o andar de cima e viu que o homem ainda a observava quando saíram, embora não pudesse imaginar o porquê. Ele parecia ríspido e hostil, mas Angelique sabia que, em Belgrave, Robson também poderia ser assim quando queria impressionar os criados mais novos. Mas o mordomo dos Fergusons parecia particularmente hostil com ela, que se sentiu quase contente por não poder fazer as refeições no andar de baixo. E a governanta dos Fergusons, a Sra. Albraid, não parecia tão calorosa quanto a Sra. White. Mas Angelique também percebeu que nunca havia trabalhado para ela, então não sabia o que era estar sob seu comando. E, mesmo entre os criados de Belgrave, um novo rosto sempre era mantido à distância no início, até que todos conseguissem conhecê-lo. E ela era a nova babá entre os criados agora. Considerava tudo aquilo que estava acontecendo tão absurdo que quase tinha vontade de rir. Angelique se perguntou o que mais, além de expressar sua revolta a Tristan, o pai diria ao vê-la lá de uniforme. Ela esperava que ele se orgulhasse dela por lidar com a situação da melhor forma possível. E sabia também que o que Tristan fez com ela teria partido o coração do pai. Assim que as crianças foram tirar uma soneca após a refeição que o cozinheiro mandou,
Angelique as deixou sob os cuidados de Ellen e foi à cozinha a fim de pegar uma xícara de chá. No caminho, viu o Sr. Juholi em seu gabinete, e ele fez sinal para que ela entrasse. "O berçário está satisfatório?" perguntou ele em um tom formal, mas pareceu que realmente se importava, e, em seguida, baixou a voz de forma conspiradora para que ninguém os ouvisse. "Vossa Senhoria, queria que eu soubesse. Trabalhei para o seu pai em Belgrave há muito tempo, e queria lhe dizer que sinto muito pela sua perda. Ele foi um grande homem." "Sim, ele foi mesmo", disse Angelique com tristeza. "Sinto muito a falta dele. Mas aconteceu." "Não sei como você veio parar aqui, Vossa Senhoria", continuou ele, enquanto a jovem o encarava pela forma como se dirigia a ela. Era exatamente o que ela não queria que os criados dali soubessem a seu respeito. Que havia nascido no seio da sociedade aristocrática e que era detentora de um título. Angelique não queria que nada a separasse dos outros. Se teria de viver e trabalhar ali, queria ser um deles, não importava quanto sua presença fosse improvável. Ainda parecia estranho, mas, pelo menos, ela conhecia alguns integrantes da equipe e estava tocada pelo que o mordomo dissera sobre o pai. "Acho que seria melhor se o senhor não se dirigisse a mim dessa forma, Sr. Juholi. Isso só tornará as coisas mais difíceis para mim com os outros criados. Eles podem até decidir que não gostam de mim só por esse motivo. Ninguém precisa saber quem era o meu pai, e, de fato, nem deveriam." "Isso ficou no passado", disse ela, de uma forma séria. "Está claro que há razões para estar aqui. Deve ser muito difícil para você", falou ele, soando simpático, e não mais ríspido. "Nada mais me surpreende", observou ela, honestamente. "Mas agora que estou aqui, percebi que é melhor do que eu pensava. Todo mundo tem sido muito gentil comigo. Estou feliz em ouvir isso. Se houver algo que eu possa fazer." Seus olhos procuraram os dela, e a jovem balançou a cabeça. Não queria receber tratamento especial. Precisava seguir em frente e fazer seu trabalho como todos os outros empregados. Ela não esperava nenhum favorecimento, e ele a respeitava por isso. Angelique era muito jovem para experimentar essa mudança. Os Fergusons sabem. Ele estava curioso a respeito de como ela fora parar lá. Angelique balançou a cabeça. "Não, não sabem. Foi o meu irmão quem arrumou esse emprego para mim, e acredito que tenha dito que somos primos. Provavelmente é melhor assim. Por favor, não conte a ninguém, Sr. Juholi." Os olhos dela imploraram a ele e tocaram seu coração. "Certamente que não, se esse for o seu desejo. Tenho certeza de que também seria um choque para os Fergusons descobrir que a filha de um duque está na casa deles e trabalhando como babá no berçário. Mas ele suspeitava de que os dois iriam gostar." "Não faz nenhuma diferença agora", disse ela, lutando contra as lágrimas que ameaçavam dominá-la. "Meu irmão, a esposa e filhas estão em Belgrave. Não há lugar para mim lá." O mordomo pareceu lamentar ao ouvir esse comentário e suspeitou de alguma armação no tal arranjo, especialmente se o novo duque estava fazendo-a se passar por sua prima, e não sua irmã. Mas não ficaria bem para o nobre explicar a alguém que havia mandado a própria irmã embora, forçando-a a trabalhar como babá sem que isso parecesse errado. Isso estava claro para Juholi. "A vida funciona de maneira misteriosa, Vossa Senhoria", disse ele, com delicadeza. "Estou certo de que você vai voltar para casa um dia." Ela assentiu, sem conseguir falar enquanto o mordomo acariciava sua mão. Pelo menos havia um amigo ali além de Sarah, e tinha certeza de que Robson, em Belgrave, ficaria satisfeito pelo fato de um antigo mordomo do falecido duque decidir tomar conta dela e protegê-la. E era reconfortante para Angelique saber que Juholi cuidaria dela. A jovem se levantou, já estava longe do berçário por mais tempo do que havia planejado.
Preciso voltar, disse ela em voz baixa e lhe lançou um olhar grato. Venha se juntar a nós novamente, ele a convidou, e ela sorriu. Virei, sim, garantiu ela, embora as crianças me mantenham ocupada o tempo todo. Ele riu. Tenho certeza de que sim, Vossa Senhoria. E espero que você seja feliz aqui e fique por muito tempo. Embora o que ele realmente desejasse fosse que ela retornasse para o Castelo Belgrave, seu lugar de direito. Ele achou algo quase criminoso o fato de o irmão tê-la mandado embora de casa, obrigando-o a trabalhar como babá. Isso o deixou chocado. Um instante depois, Angelique corria de volta para o quarto do berçário, onde Ellen estava impaciente à sua espera. Por que demorou tanto? Ellen estava aborrecida quando ela chegou. Sinto muito. O Sr. Juholi queria falar comigo e eu não consegui fugir. O que ele queria? Perguntou ela, desconfiada. Descobri que ele conhecia o meu pai, respondeu ela e, então, lamentou. Seu pai também era mordomo? Ou um criado? Não, respondeu Angelique em voz baixa, sem saber o que dizer a ela. Não era. Eles simplesmente se conheciam. E, com isso, o bebê acordou, fazendo as outras crianças despertarem pouco depois. Na tarde seguinte, todos brincaram, e Angelique levou Simon para montar em seu pônei. O pai do menino estava percorrendo os estábulos enquanto ele montava e acenou para o filho, mas não parou para falar com as crianças. Ele ia montar, mas nem sequer lhe ocorreu a ideia de cavalgar com os filhos. Eugênia estava descansando, então ele resolveu pegar um pouco de ar. E, quando voltou, mais tarde, as crianças já haviam retornado à casa, e estavam de banho tomado. A vida seguia de forma pacífica, uma vez que Angelique se acostumara com as crianças. Cuidar de 4 pequenos era quase um malabarismo, mas ela ficou surpresa ao descobrir que gostava disso e se sentia útil, além de a tarefa fazer com que o tempo passasse rápido. As crianças precisavam de alguém que lhes oferecesse cuidados e que tornasse suas vidas interessantes. Ela começou a lhes ensinar francês e ficou impressionada ao descobrir que Emma aprendia com facilidade. Simon também estava aprendendo, embora mais devagar. E, quando ela completou um mês no trabalho, as crianças já haviam feito um grande progresso, tendo aprendido muitas palavras e várias músicas no novo idioma. O Natal se aproximava, e os Fergusons ficaram em Londres o mês todo, comparecendo a festas enquanto os filhos os esperavam em Hampshire. No dia anterior à véspera de Natal, o casal finalmente retornou. Uma árvore de Natal enorme fora colocada no salão principal, e as crianças ajudaram a decorá-la e ficaram entusiasmadas com o resultado final. Na semana anterior, havia nevado muito, e Angelique fizera um boneco de neve com eles. Estava cheia de ideias para entretê-los e parecia mais uma criança junto dos pequenos. Porém ela havia amadurecido muito no último mês. Trabalhar e morar na casa de outra pessoa, cuidar dos filhos dos patrões e ter de se dar bem com os outros criados, tudo isso a fez amadurecer muito. E, quando os Fergusons se encontraram com os filhos na manhã de Natal para lhes dar os presentes antes de uma festa que estavam oferecendo, tinham notícias importantes para compartilhar. Eles teriam um novo irmão ou irmã em alguns meses, o que foi uma notícia surpreendente para Angelique também. O Sr. Ferguson dissera a ela que, quando o bebê nascesse, em algum momento do mês de maio, uma enfermeira ficaria com a família por um mês e, em seguida, Angelique passaria a cuidar de 5 crianças em vez de 4. Pelo menos por alguns meses, até que Simon fosse para Eton, no final do verão. A Sra. Ferguson deixou perfeitamente claro que considerava desnecessário contratar uma segunda babá, já que Simon logo iria embora e uma vez que Angelique estava se saindo muito bem com as 4 crianças. Ela não tinha absolutamente nenhuma ideia do que isso implicava, nem queria saber,
já que nunca passara mais do que poucos minutos com os filhos. A patroa disse a Angelique que ela estava fazendo um trabalho esplêndido e entregou-lhe um pequeno presente de Natal. Em seguida, ela e as crianças foram dispensadas, pois os convidados haviam começado a chegar. Os pequenos tiveram de retornar ao berçário, onde Eugênia disse ser o lugar deles, e o marido concordou. Ao voltarem para lá, Angelique os ajudou a abrir os presentes. Simon ganhara um jogo e queria brincar com ela. Rupert, um urso que passou a carregar para todos os lados, Emma, uma nova boneca, e Charles, um chocalho de prata, que imediatamente levou à boca. As crianças ficaram muito satisfeitas com os presentes e observaram Angelique abrir o dela. A jovem ganhara um par de luvas que seria útil em suas caminhadas. Eram de couro cinza para combinar com o uniforme e pareciam aquecer bastante. Serviram perfeitamente quando Emma convenceu a experimentá-las. A senhora Ferguson acertara. Em janeiro, os Fergusons decidiram levar as crianças a Londres com eles por 2 semanas, e Angelique ficara entusiasmada com a notícia. Haveria muito para ver com os pequenos. Então, em um dia gelado, eles partiram. Ellen e a babá foram na grande carruagem da família, e a senhora Ferguson, na carruagem Baruch, semelhante à do irmão de Angelique, enquanto o Sr. Ferguson andava em sua luxuosa charrete. Outra carruagem seguia atrás com a bagagem. Simon estava emocionado por andar na carruagem e adorou ver os cavalos, mas Emma disse que estava se sentindo enjoada. Os 2 menores dormiram por várias horas com o balanço suave, e Angelique segurava Charles no colo. Quando chegaram a Londres, os criados ficaram felizes em vê-los e também em conhecer a nova babá e mostrar-lhe a casa. O lar dos Fergusons em Londres era uma enorme casa na rua Curzon, cheia de belos móveis e objetos de arte, e, todas as noites, eles recebiam convidados ou iam a festas. Era fácil entender por que Eugênia achava Hampshire entediante. Sua vida na cidade era de causar inveja, cercada de amigos, noites no teatro, ópera e balé. E Harry também parecia feliz. Ele fazia negócios e ia ao clube com frequência para encontrar os amigos, para jantar ou apostar. Os 2 ficavam fora até tarde todas as noites. Em um domingo à tarde, receberam convidados para o chá e pediram a Angelique que trouxesse as crianças para baixo, como faziam no campo. Ela as vestiu com as melhores roupas, e 2 criadas a ajudaram. Quando chegaram ao salão, a jovem ficou em choque. Ela estava a poucos metros de Tristan e Elizabeth, que olharam através dela como se não a conhecessem. Estava prestes a cumprimentá-los, o que era bem estranho, quando Tristan se afastou, e Elizabeth virou-lhe as costas para falar com uma conhecida. Angelique estava certa de que a tinham visto, embora suas expressões não revelassem nada. Foi Eugênia quem finalmente apontou para ela, mostrando-a aos 2 de uma maneira bastante embaraçosa. Não reconheceu sua prima no uniforme de babá? Perguntou ela a Tristan, com certa malícia. E você tinha razão sobre ela, é uma babá maravilhosa. Ela ensinou Simon e Emma a falar francês. Tristan fingiu surpresa e cumprimentou a irmã com uma saudação formal, para dar a impressão de que mal a conhecia. Sua graça, o Duque de Westerfield, claramente não se mostrava satisfeito por estar associado a uma babá identificada como sua prima. Na verdade, disse ele, em um tom gelado, eu não a tinha visto. Ele acenou na direção de Angelique, e Elizabeth não disse nada, apenas olhou para ela com ódio. Estava claro que eles a queriam fora de suas vidas para sempre. Haviam concluído que ela estava em Hampshire quando aceitaram o convite dos Fergusons. Caso contrário, talvez não tivessem comparecido à festa. E Tristan não parecia envergonhado com o fato de ter afirmado que ela era sua prima, e não sua irmã. Prima muito distante, eu poderia acrescentar, disse ele a Eugênia. Tenho certeza de que você foi muito gentil com ela.
Tristan acenou mais uma vez com a cabeça para Angelique e se afastou. Alguns minutos depois, Eugênia pediu a Angelique que subisse com as crianças. Eles haviam ficado lá por tempo suficiente. Os quase 15 minutos deram à jovem a oportunidade de observar o irmão e a esposa. Elizabeth estava usando um vestido bonito, embora o de Eugênia fosse maravilhoso. E não havia nenhum sinal das filhas de Tristan, que eram realmente muito jovens para participar de uma festa para adultos. Ela ouviu Elizabeth dizer que Gwyneth iria debutar em julho e seria apresentada à corte ao mesmo tempo. Era a temporada que Angelique nunca tivera, nem nunca quis e jamais teria agora. Todas as suas chances de conhecer um marido do seu próprio mundo acabaram quando Tristan se recusou a protegê-la e a mandou para longe de casa. Ele ficou aliviado quando ela saiu da sala e voltou para o andar de cima. O duque esperava não voltar a vê-la. Fora uma surpresa desagradável para Elizabeth também, que ficou pálida e em silêncio enquanto Angelique passava por ela. A jovem ficou abalada com aquele encontro e estava triste ao voltar para o berçário com as crianças. Nos últimos 2 meses, ela se perguntava se o irmão não se arrependera do que fizera, ou se algum dia iria se arrepender. Agora tivera a resposta. Ele não só a renegara como irmã, como também claramente não queria ter nenhum vínculo com ela. Angelique tinha certeza de que Tristan ficaria aliviado se ela morresse. Era uma sensação terrível, e um arrepio percorreu sua coluna ao se lembrar dos olhos dele quando a viu pela primeira vez naquele dia e disfarçou. Ela deixara de existir para eles. Não passava de um fantasma do passado e, na cabeça deles, estava tão morta quanto o pai. Isso confirmou o que ela temia desde sua partida. Que nunca mais voltaria a ver sua casa. Os primeiros 18 anos de sua vida resumiam-se a lembranças agora. Ele a fizera se lembrar de seu pior medo naquela noite. Angelique estava completamente sozinha no mundo. Capítulo 5. Os Fergusons decidiram permanecer em Londres até fevereiro para desfrutar mais de todos os eventos sociais antes que Eugênia precisasse ficar confinada em casa, por causa do nascimento do bebê, em maio. E, como não era comum, eles permitiram a presença das crianças na cidade, o que foi melhor do que Angelique esperava. Era estranho pensar que aquele teria sido seu primeiro inverno devidamente apresentado à sociedade se ela tivesse vindo no verão anterior, como teria acontecido, se o pai estivesse bem. Ela teria sido apresentada a todas as famílias importantes da sociedade e da corte, além de ter conhecido todos os homens solteiros qualificados que poderiam tê-la cortejado. Seu nome e sua linhagem teriam sido suficientes para satisfazer muitos deles, mesmo sem a fortuna do pai. E ela poderia ter se apaixonado por um homem realmente adequado. Em vez disso, era desconhecida para muitos, havia sido expulsa do campo, repudiada pelo irmão e se tornar uma babá. O mundo que deveria ter pertencido a ela agora estava fora de seu alcance para sempre. Não se apresentar à sociedade havia feito toda a diferença para o seu futuro. Agora, ela estava condenada a se tornar preceptora e, provavelmente, passaria o resto da vida solteira. Tristan a condenara a um casamento inadequado, isso se ela viesse a se casar, e a privara da herança para a qual nascera. Ele praticamente destruíra não só seu presente, mas também seu futuro. Vê-lo na casa dos Fergusons, na rua Curzon, e ouvir a mentira que ele dissera sobre ela ser apenas uma prima distante a ajudou a deixar de lado qualquer esperança de retornar à vida e ao mundo que tivera um dia, ou mesmo a Belgrave, para a casa onde crescera. A jovem sabia que o pai teria ficado arrasadas por essa situação e estava ainda mais grata pelo dinheiro que ele lhe dera antes de morrer. Pelo menos a quantia lhe asseguraria um futuro confortável, mesmo se continuasse trabalhando como babá quando estivesse mais velha. Angelique prometera nunca tocar no dinheiro, só em caso de extrema necessidade. Ela sabia, sem sombra de dúvidas, que nunca poderia contar com nenhum dos irmãos, não importava o que acontecesse com ela.
Então, tentou aproveitar ao máximo aqueles dias e se concentrar na vida que tinha naquele momento. Ela sabia que nunca teria outra. Muitas vezes, sentia-se melancólica quando pensava no futuro e se perguntava o que seria dele. Poderia ficar com os Fergusons, mas era improvável que fosse para sempre. Eles não eram pessoas calorosas e não tinham nenhuma das responsabilidades tradicionais em relação aos seus criados. Harry Ferguson era muito novo e Ulrich para conhecer a diferença, e tudo o que tinha era dinheiro. A esposa considerava aqueles que empregava apenas uma conveniência, não vendo nenhum deles como pessoas, embora os próprios pais tivessem administrado uma casa adequada, o que para ela significava um enorme e desnecessário fardo. Angelique sabia que não podia contar com eles e, uma vez que as crianças crescessem e os meninos fossem mandados para Eton, ela seria demitida, a menos que o novo bebê fosse uma menina. Mas até isso seria por um tempo limitado. Na melhor das hipóteses, teria mais 5 anos com eles, se gostassem dela o suficiente para mantê-la no emprego. Só que eles não nutriam nenhuma fidelidade em relação às suas babás, e Eugênia não se interessava por ela, exceto para poder dizer que a sua babá tinha um parentesco distante com o Duque. Mas isso poderia não ser suficiente para que resolvessem permanecer com ela, caso se cansassem dela. Depois do que o próprio irmão havia feito, Angelique estava totalmente ciente de que nada era certo na vida e que, em um instante, o mundo todo poderia virar de cabeça para baixo. A única coisa com que podia contar era com o dinheiro do pai que estava no baú, trancado e guardado debaixo da cama. Enquanto estava em Londres, Angelique foi ao parque todos os dias com as crianças e conversou com outras babás que conhecera por lá. A maioria era mais velha, e algumas cuidavam de tantas crianças quanto ela, mas, nesse caso, geralmente contavam com a ajuda de assistentes ou criadas de berçário, enquanto a babá Ferguson cuidava das 4 sozinha. No parque, descobriu que havia toda uma hierarquia entre as babás e que a importância delas era ditada pela família para a qual trabalhavam e pelos títulos que possuíam. Quase todas usavam o sobrenome de seus empregadores para se identificar. Ela não havia perdido somente a vida e o mundo ao qual fora habituada até aquele momento, como também o nome de sua família. Angelique estava se tornando uma pessoa anônima. Tristan também roubara sua identidade. Ela havia escrito à Sra. White 2 vezes de Londres e ficara ansiosa para receber as cartas dela. Enviava cumprimentos a Robson, a Sra. Williams e a várias criadas. Angelique escrevera contando sobre as crianças, os Fergusons, suas tarefas, e dizendo quanto estava gostando de Londres e que a casa de seus empregadores era esplêndida. As inovações poderiam parecer vulgares para alguns, não possuíam a dignidade dos séculos de tradição de Belgrave, mas ela gostava da praticidade, do conforto e das conveniências de uma casa moderna e luxuosa. Tudo era novo para Angelique. Nas cartas, ela havia contado à governanta que encontrara o irmão e Elizabeth, e que os dois mal a cumprimentaram e disseram que ela era uma prima distante. Ao ler aquilo, a Sra. White achou que havia sido uma atitude muito desonesta. A pobre criança está no mundo sozinha, disse a Sra. White em tom de confidência a Robson na noite em que recebeu a carta. Ela contou a ele sobre sua graça ter renegado a própria irmã, e ouvir isso trouxera lágrimas aos olhos do velho homem, principalmente ao pensar em como o pai da menina teria se sentido ao saber o que acontecera. Ambos concordaram que isso teria parte do seu coração, embora Robson suspeitasse de que, no final da vida, ele já temia por isso. O Duque conhecia bem os filhos, e sabia do profundo ressentimento dos dois pela irmã. Markham, o valet, havia acabado de entregar sua demissão e dizendo que estava a caminho do continente, a fim de se aposentar. Para Robson, ele admitira que não podia suportar servir ao novo duque sabendo o que tinha feito a meia-irmã e sentiu que precisava ir embora. E o criado-chefe seria promovido a valete assim que ele partisse.
Tristan não tentou deter Macan, ele fora muito dedicado ao pai, o que o irritava e, de toda forma, o novo duque preferia alguém mais jovem. Na carta seguinte, a senhora White informou a ocorrência de muitas mudanças na casa desde a partida de Angelique. A nova duquesa trocara os móveis da sala e havia encomendado várias peças novas em Londres. Ela estava substituindo cortinas, reformando os móveis e havia comprado um candelabro novo em Viena que era espetacular. A mulher estava gastando a fortuna do marido para tornar Belgrave mais grandiosa do que nunca. A senhora White também mencionou que Elizabeth havia levado as filhas para Paris, a fim de encomendar vestidos para todas, de acordo com a nova posição das três, uma vez que, na primavera, pretendiam oferecer bailes no castelo. Eles estavam planejando levar uma vida grandiosa na casa nova e magnífica. Angelique sentiu um aperto no coração ao ler as cartas e descobrir que Tristan e Elizabeth estavam transformando seu lar e fazendo com que sentisse mais ainda a falta do pai, mas havia ficado feliz por ter notícias da senhora White e de Robson. Eles eram a única família que ela havia deixado para trás. As mudanças feitas na casa lhe pareceram estranhas. Tristan esperara a vida toda por esse momento e estava aproveitando ao máximo. Enquanto permaneciam em Londres, Eugênia via ainda menos as crianças, pois andava muito ocupada. Finalmente, em meados de fevereiro, o marido insistiu para que voltassem para Hampshire. A mulher estava grávida de 6 meses e meio, e não importava quanto ela se apertasse cruelmente em espartilhos, sua condição era muito evidente para ficar na cidade e continuar frequentando eventos sociais. Ela odiava ter de partir e implorou a ele que a deixasse ficar. Mas ele a lembrou de que isso seria considerado inapropriado, e as pessoas já estavam comentando sobre o assunto. Com muita relutância, Eugênia atendeu aos pedidos do marido e, na terceira semana de fevereiro, voltou para Hampshire, a fim de passar o restante da gravidez lá, situação que ela achava insuportavelmente chata. Angelique se perguntou se ela veria mais as crianças a partir de então, já que não lhe restaria mais nada a fazer, mas isso não aconteceu. A mulher organizou jantares para as amigas e festas para jogar cartas. Sua mãe veio para lhe fazer companhia. Era uma mulher bastante comum, filha de um comerciante rico que se casara com o pai de Eugênia por seu título e sua fortuna. E ela era tão pretensiosa e arrogante quanto a filha e tinha pouco interesse pelos netos, assim como Eugênia. Elas nunca iam ao berçário para vê-los. E Angelique fora deixada sozinha para entretê-los. Eles já estavam muito apegados a ela, que tinha um carinho enorme por todos. Emma se tornara deliciosamente fluente em francês. O Sr. Ferguson só voltou a Hampshire 6 semanas após o retorno da esposa, no começo de abril, apesar das queixas da mulher. Ele chegou de Londres com os amigos e, a essa altura, Eugênia já estava prestes a enlouquecer no campo, em seu período de confinamento. Havia rumores na ala dos criados a respeito das festas que Harry dera em Londres e das mulheres que haviam sido vistas lá. Felizmente, Eugênia não sabia das escapadas do marido, o que era ótimo, pois tinha um temperamento feroz e ninguém queria enfurecê-la antes do nascimento do bebê. Sua mãe partiu assim que Harry chegou, uma vez que eles não se davam bem, e Harry voltou a Londres com os amigos apenas uma semana depois de retornar a Hampshire para participar de algumas festas nas casas das redondezas, enquanto Eugênia passava o mês seguinte caminhando nos jardins, descansando e esperando a chegada do bebê. Ela estava ansiosa pelo nascimento da criança, pois, assim, poderia voltar logo para Londres, onde planejava estar para a temporada de verão e para os bailes de debutantes, em junho e julho. Ela invejava Harry pelas festas das quais estava participando nas casas de campo vizinhas enquanto ela definhava, sozinha, em casa. Queria que este bebê se apressasse e nascesse logo, disse ela a Angelique com um olhar de tédio e irritação quando o encontrou brincando com os filhos no parque.
Eles haviam acabado de chegar ao pequeno lago para ver os patos e os cisnes. Não vai demorar, madame, observou Angelique, educadamente. Eugênia ficará enorme desde que voltaram para Hampshire, e já não se apertava mais em espartilhos, pois eles não a deixavam dormir à noite. O tempo estava excepcionalmente quente, e as crianças adoravam brincar com a babá todos os dias. Simon estava andando de pônei e Charles acabara de aprender a andar, o que deixava Angelique ocupada correndo atrás dele o dia todo. Uma enfermeira infantil chegaria no primeiro mês do nascimento do bebê, o que aconteceria em breve, e uma ama de leite, pois Eugênia considerava a amamentação algo repulsivo. E, assim que a enfermeira partisse, Angelique assumiria o controle de tudo. Ela ficaria bastante ocupada até que Simon fosse para Eton, em setembro. A pobre criança já temia esse dia e dissera a Angelique que não queria ir, mas não havia a escolha. Era muito importante para seu status social que ele fosse. No fim de abril, o irmão de Eugênia, Maynard, apareceu, e Angelique o encontrou pela primeira vez depois de ouvir a respeito dele por meses. Ele dissera à irmã que precisava de um descanso de Londres, mas, na verdade, estava fugindo do último escândalo. Ele havia flertado com uma jovem, filha de um banqueiro, e o pai dela a descobrira. O caso estava sendo comentado pela cidade toda. Ele estava cortejando a irmã mais velha da jovem, que havia debutado no ano anterior, mas tinha voltado suas atenções para a mais nova, de apenas 15 anos, em segredo. O pai das meninas estava furioso e descobrira a respeito dos encontros clandestinos por intermédio de uma criada. A irmã mais velha ficara com o coração partido, e o pai dissera que, se ele se aproximasse de qualquer uma das duas, chamaria a polícia. Maynard decidiu que era um bom momento para sair da cidade. Na semana seguinte, ele faria uma visita a alguns amigos em Derbyshire e aproveitou para ver Eugênia, planejando voltar a Londres para a temporada em junho e julho, algo pelo qual a irmã também estava ansiosa. "O que você fez?" perguntou Eugênia quando estavam acomodados em espreguiçadeiras no terraço. Ela bebendo limonada, e ele, rum. Eugênia havia abandonado o álcool até o nascimento do bebê pois achava que a fazia se sentir mal. Ela não ouvira nenhuma das fofocas ou dos rumores provenientes de Londres sobre o péssimo comportamento do irmão. "Muito pouco", respondeu ele, tomando a bebida e olhando para o jardim. "Londres é meio entediante nessa época do ano, então decidi sair da cidade." "Isso soa como se você tivesse feito alguma travessura", retrucou ela, sorrindo para ele. "Alguém que eu conheça?" Ele era 2 anos mais novo que a irmã e nunca se cansava de causar problemas. "Espero que não", disse ele, rindo e pensando no alvo recente de suas afeições. Maynard sabia que ela era muito nova, mas havia sido divertido por um tempo. Nada a sério. Apenas um breve flerte. "Com a esposa de alguém?" "Claro que não", respondeu ele em um tom inocente. "Uma garota muito bonita." "É?" O pai dela ficou um pouco chateado ao descobrir. "Ela é bastante jovem." Na verdade, foi algo completamente inofensivo. "Maynard, você é terrível." "Será que algum dia vai crescer?" questionou ela, rindo dele. "Certamente não." "Que diversão haveria nisso?" "Você está certo. Comportar-se bem é terrivelmente chato. Mal posso esperar para voltar para a cidade depois do nascimento do bebê. Não vou ficar aqui por muito tempo." Ele estava certo disso e sempre gostou de frequentar as festas com a irmã, fofocando sobre todos os convidados depois. De certa forma, os dois eram muito parecidos, embora ele nunca tivesse desejado ter todas aquelas crianças. O rapaz não tinha ideia do motivo para a irmã tê-los e chegar à conclusão de que era ideia do cunhado, e não dela. Ele a conhecia bem para saber disso.
Eles conversaram sobre vários de seus conhecidos em Londres, e ele atualizou sobre os últimos escândalos. Mais tarde, ela voltou para o quarto para descansar, e ele resolveu passear pelos jardins, surpreendendo-se ao se deparar com Angelique saindo do labirinto com as crianças. O sobrinho mais novo estava preso em um carrinho de bebê para que não escapasse, de modo que a babá não o perdesse no labirinto ou no jardim. Agora, ela já dominava o ambiente e levava as crianças com frequência até lá. A jovem trombou com ele quando saíam. Oh, sinto muito, desculpou-se ela, endireitando a touca engomada enquanto Maynard olhava para ela, surpreso. Ele pensou que nunca tinha visto uma mulher tão bonita. Ela parecia muito graciosa enquanto saía de seu caminho e corou quando as crianças se juntaram ao redor dela. Angelique não tinha ideia de quem ele era ou de que os hóspedes já haviam chegado. Ninguém lhe avisara nada. E ficou surpresa por Eugênia estar recebendo visitas com a gravidez em estágio tão avançado, faltando apenas poucas semanas para o parto, isso se o bebê não se adiantasse. De forma alguma, disse Maynard, sorrindo de forma educada enquanto a observava de perto, apreciando sua beleza. Obviamente, ela era a nova babá e uma jovem surpreendentemente bonita, com um rosto delicado e perfeitamente esculpido. E, no momento em que falou, ele poderia dizer que pertencia a uma família muito educada e não se tratava de uma menina simples. Não fazia ideia de que meus sobrinhos tinham uma babá nova e tão encantadora. Acho que devo visitá-los com mais frequência, falou ele, provocando-a, mas Angelique não sorriu. Ao ouvir esse comentário, soube no mesmo instante quem aquele homem era, e todas as advertências que ouvira a seu respeito logo vieram à sua mente. Angelique fez uma reverência formal para ele e baixou a cabeça. Foi ótimo conhecê-lo, senhor, respondeu ela e juntou as crianças, pronta para entrar com eles. Posso visitá-los no berçário? Perguntou ele, esperando uma resposta positiva, que ela não lhe deu. Angelique ficou com uma expressão séria e fria enquanto pegava o carrinho, tentando com isso desestimulá-lo de qualquer investida contra ela. As crianças vão tomar um chá e um banho agora. Depois, será a hora de dormir, falou com firmeza. E então se arrependeu do que dissera. Isso significava que as crianças iriam cedo para a cama e, se ele aparecesse no berçário, ela não teria qualquer proteção. A jovem ficou nervosa quando começou a andar à seguida pelos filhos da senhora Ferguson. Até mais tarde, disse ele em um tom sugestivo, e ela não respondeu, mas contou a Ellen o que havia acontecido enquanto estavam preparando a bandeja de chá. O que eu vou fazer se ele aparecer aqui esta noite? Angelique estava em pânico. Havia luxúria nos olhos dele quando olhou para ela. Ele é perverso, afirmou Ellen, balançando a cabeça. Você já ouviu falar sobre a garota na fazenda? 15 anos, teve um bebê na semana passada. Ela partiu o coração dos pais, e ele nunca dará atenção a isso nem irá reconhecer a criança. É uma menina. Com certeza, essa garota nunca mais o verá. Ellen contou que Maynard tivera vários filhos ilegítimos e não reconhecera nenhum até o momento. E aquele não seria diferente. Ele não tinha interesse na criança ou na mãe, apenas na diversão por um breve período de tempo. A menina não tivera mais notícias dele. E ele sabia que havia um bebê a caminho. O pai da jovem havia escrito para ele no outono, mas Maynard nunca respondera a carta, e o Sr. Ferguson dissera que não havia nada que pudesse fazer em relação ao cunhado. Certifique-se de trancar a porta do berçário esta noite, continuou Ellen, e Angelique fez que sim. As duas haviam se tornado mais amigas nos últimos 5 meses, embora a babá fosse mais próxima de Sarah, a criada que a acolhera na primeira noite. E, ocasionalmente, Ellen ficava com as crianças para que a jovem pudesse jantar no andar de baixo com os outros empregados. Ela adorava, e o Sr. Juholi ficava feliz ao vê-la. Ele sabia que a babá estava se saindo bem.
Angelique e Ellen serviram chá às crianças e, então, a jovem babá deu banho nos pequenos. Depois leu histórias para eles e até encontrou um livro infantil para Simon e Emma em francês, algo de que ambos gostaram muito. Era sobre um garotinho e seu cachorro. O animal se perdia, e o menino o encontrava no final. Ainda estava claro, como de costume, quando ela os colocou na cama. O ar estava frio, mas os dias começavam a ficar mais longos. Ela se sentou com Ellen na sala do berçário por alguns minutos. Depois, a criada foi para o próprio quarto, e Angelique trancou a porta principal, como a amiga a orientara a fazer. Elas não queriam visitantes surpresa, e o olhar que o irmão de Eugênia lançara a Angelique naquela tarde sugerira que ele não hesitaria em tomar o que queria, mas ela estava determinada a garantir que isso não acontecesse. Maynard estava na sala de jantar com a irmã, em uma ceia antecipada, quando Angelique colocou as crianças na cama. Harry ainda ficaria hospedado com amigos por mais alguns dias, mas estava perto o suficiente para retornar rapidamente se o bebê chegasse. E Eugênia se sentia feliz por ter a companhia do irmão para se distrair. Você não me disse que tinha uma babá nova tão bonita, ele a repreendeu. Quando ela chegou, a irmã ergueu uma sobrancelha ao ouvir a pergunta, embora não pudesse negar que Angelique era uma jovem bonita. Outras pessoas também haviam percebido isso, mas ninguém apresentara o olhar lascivo que vira nos olhos do irmão. E isso não representava nenhuma novidade para ela. Não me lembro, algum dia antes do Natal. Mas, Maynard, querido, por favor, não. Ela é muito boa com as crianças e não queremos que ela se vá logo antes de o bebê nascer ou que tenha um dos seus daqui a 9 meses. Você terá que se entreter com outra pessoa. Ela olhou para o irmão com um brilho nos olhos, de forma severa. No entanto, reconheço que ela é ligeiramente interessante. É prima distante de Tristan Latin. A mãe era francesa. Ela é órfã. Prima do Duque de Westerfield. Que interessante. E, se é metade francesa, não deve ser tão cerimoniosa quanto você pensa. Não tenha tanta certeza assim. Ela é muito jovem. E ele pode não se importar muito com ela, mas tenho certeza de que Latin não ia querer os bastardos dela espalhados pelo campo. Ela é uma menina muito bem educada. A mãe pode ter sido de baixa classe, como ele diz, mas a criação aristocrática é aparente. Então, procure outra garota, alguém da fazenda talvez, mas, de preferência, não uma das minhas criadas. Isso provoca um grande tumulto por aqui. Harry fica chateado. Maynard estava tentando dizer a ela que seu marido também fazia isso, mas achou que era mais sensato não comentar nada, então voltou a falar sobre a babá. Como você a encontrou? O duque e a duquesa a mandaram para cá. Estavam muito ansiosos para arranjar um trabalho para ela, e a jovem irlandesa que eu tinha queria ir embora. Funcionou perfeitamente. Eu já sabia que outro bebê estava a caminho quando ela chegou, mas não contei nada. Prima de um duque, pensou ele. Isso é muito divertido. E bem atraente, especialmente porque ela é muito bonita. Ela quase me atropelou hoje com o carrinho. Menina encantadora. Ele sorriu, e sua irmã lhe lançou um olhar severo. Você terá que se entender com Harry se assustá-la, advertiu Eugênia. E ele não ficará nada satisfeito. Aquele seu caso na fazenda já foi bem estranho. Ela teve a criança na semana passada, sabia? Não sabia, nem me importo com isso, disse ele francamente com um olhar indiferente, enquanto um dos criados lhe servia mais vinho, mesmo Maynard tendo bebido mais do que o suficiente. Esta história é completamente diferente. É muito ruim que ela tenha terminado como babá. Meninas assim nunca têm vida, são muito boas para se casar com um dos criados, e a nossa classe não as quer se elas não têm dinheiro,
Então o único futuro que lhes resta é ser criadas. Não se pode casar com uma criada. Então, não. E não a seduza também. E ela não é uma criada, é uma babá. Suponho que será preceptora um dia. Talvez fique com a gente. Veremos o que acontecerá. Ah, isso tudo é chato demais. Preciso voltar logo para Londres para me divertir, disse ele, sorrindo para a irmã. Sim, eu também, disse ela, entusiasmada. Mal podia esperar por isso. Queria que essa coisa miserável se apressasse. Harry quer outro garoto. Por quê? Ele já tem 3. Está construindo o próprio exército. Ele quer que todos toquem os negócios com ele um dia. Diz que os parentes são as únicas pessoas em quem você pode confiar. Provavelmente ele está certo, concordou Maynard, pensativo. Acho que nosso pai pensa o mesmo, exceto a meu respeito. Não tenho cabeça para os negócios. Eu também não, disse Eugênia, comentou um suspiro. Harry sempre se queixa de que gasto demais, mas ele é muito tranquilo em relação a isso. Você é uma garota de sorte, comentou o irmão, olhando ao redor. Gostaria de encontrar uma assim como você, admitiu ele, fazendo a irmã rir. Então é melhor você parar de correr atrás das meninas de fazendas e de babás, mesmo que tenham parentesco com duques. Talvez você conheça uma linda garota em Londres, em algum baile, em julho. Uma coisinha doce e jovem, em sua primeira temporada, que tenha um pai muito rico. Definitivamente, preciso de uma dessas. Nosso pai reclamou que eu também gasto muito. Está bastante aborrecido. Ele terminou o vinho, e Eugênia se levantou para deixá-lo sozinho. Vou deixá-lo desfrutando de seu charuto e de uma taça de vinho do Porto. Tenho medo de que isso me faça passar mal. Vou para a cama. Vejo você pela manhã, meu querido irmão, e tente se comportar esta noite. Ela deu um leve beijo na bochecha dele e, logo depois, Maynard estava sozinho à mesa, fumando um charuto e saboreando uma taça do excelente vinho do Porto de Harry. Era uma hora do dia da qual ele sempre gostava. Lamentou pelo cunhado não estar lá para aproveitá-lo com ele, mas, de qualquer maneira, era agradável. E, quando se levantou, permaneceu na sala de desenho por alguns minutos, tentando pensar no que fazer, até que riu para si mesmo e subiu as escadas. Passou pelo segundo andar, onde estava hospedado, e subiu mais uma até se encontrar em frente à porta do berçário. Eram apenas 9:30, e ele tinha certeza de que a babá ainda estava acordada. Maynard tentou girar a maçaneta com suavidade, empurrando-a enquanto Angelique levantava os olhos do livro. Ela ouviu um rangido e viu a maçaneta se mover enquanto ele tentava virá-la, mas, para o alívio dela, estava trancada. Angelique viu o homem continuar a movê-la, sem sucesso, e ouviu uma batida suave à porta. A jovem não se levantou da cadeira para não fazer barulho pois sabia que Ellen já estava dormindo. Mas ela não precisava de sua ajuda, sentia-se segura. Ele bateu de novo, e ela não fez nenhum barulho. Olá? Você está aí? Eu sei que está. Abra a porta para que possamos conversar. Ela era bem esperta para se permitir cair naquela artimanha. Angelique ficou sentada na cadeira e não disse uma palavra. Não seja boba, ele tentou novamente. Vamos nos divertir. Tenho certeza de que as crianças estão dormindo, e você deve estar tão entediada quanto eu. Abra a porta e me deixe entrar. Por 10 minutos, ele tentou várias vezes mais e, então, chutou a porta e foi embora. Angelique ficou mais um tempo sentada na cadeira, caso ele estivesse esperando para ver o que ela faria se achasse que ele havia descido as escadas. E então, finalmente, ela ouviu os passos e soube que ele tinha ido embora.
Ela exalou o ar lentamente e sentiu-se muito feliz pelo fato de os outros criados já terem alertado sobre ele. Não tinha ideia do que ele teria feito se o deixasse entrar, mas podia adivinhar. Ele poderia tê-la forçado ou tentado convencê-lo a fazer algo de que poderia se arrepender. E ela não tinha a intenção de se envolver com um mulherengo como ele. Mesmo em toda sua inocência, era muito mais sábia do que isso. Ela julgava homens como ele repugnantes, que se aproveitavam de jovens, como uma garota de fazenda de 15 anos. Maynard estava irritado com Angelique quando chegou ao quarto. Quem ela pensava que era, bancando a virtuosa só por ser prima distante de um duque? Ele se serviu de outra bebida da garrafa em seu quarto. Ficou sentado por um tempo, olhando para o fogo. O silêncio do cômodo enervou e a porta trancada do berçário o irritou. Ele tomou mais 2 bebidas e adormeceu na cadeira, pensando na vadia que era Babá. Ele teria ensinado uma lição ou 2 a ela, a fim de colocá-la em seu devido lugar se pudesse. Mas, felizmente para ela, ele não pôde fazer nada. Angelique fora sábia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 6. Maynard partiu na manhã seguinte para atividades mais divertidas. Vejo você em julho em Londres, prometeu-lhe a irmã. Este lugar é muito calmo para mim. Para mim, também, disse ela, sentindo-se infeliz e lamentando a partida do irmão. Eugênia não perguntou o que ele havia feito na noite anterior, mas sua pressa sugeria que não procurara Angelique. Se tivesse ido atrás da moça, ele certamente iria querer o ficar na casa pelo menos mais 1 ou 2 dias. Eugênia ficou aliviada. Precisava da babá e não queria que o irmão virasse sua vida de pernas para o ar, o que já havia feito antes. E ela sabia que o marido, ao voltar para casa, ficaria satisfeito por não precisá-lo limpar a barra do cunhado. Mas acabou ficando ainda mais aborrecida quando ele foi embora e ambiciosa para que Harry voltasse logo para casa, o que só aconteceu dias depois. Mas o marido chegou novamente acompanhado de amigos. Ele prometera que só ficariam alguns dias, e Eugênia se irritou por haver várias mulheres muito atraentes no grupo. Ele disse que elas poderiam servir de companhia à esposa, o que era verdade. Mas ela não estava em condições de competir com as outras naquele momento. Estar confinada na casa de Hampshire para ela se assemelhava a estar em uma prisão, e tudo o que queria era que aquilo acabasse logo. Enquanto os amigos do marido estavam lá, jogavam cartas à noite e saíam para caminhadas no período da tarde, e Eugênia tinha dificuldade em acompanhá-los. Ela havia engordado muito mais do que nas outras vezes que havia ficado grávida e tinha certeza de que esperava outro menino. Os amigos ficaram hospedados com eles por uma semana inteira. Quando foram embora, Harry os acompanhou para ficar na casa de um conhecido. Eugênia mal podia se levantar da cama quando partiram. Angelique foi vê-la à tarde, em um momento que as crianças estavam dormindo. Ela estava indo até a lavanderia para consertar um vestido que rasgou enquanto corria no parque com os pequenos. A babá bateu à porta e encontrou Eugênia deitada na cama, apoiada em alguns travesseiros, chorando. A mulher usava um vestido de renda e parecia que tinha uma bola enorme escondida debaixo dele. Como está se sentindo, madame? Perguntou ela, com a voz gentil. Há algo que eu possa fazer? Gostaria de um copo de chá gelado? Angelique viu que Stella não estava no quarto e ficou feliz em poder ajudar de alguma forma. Sua patroa parecia deplorável, e estava assim havia algumas semanas. Não, não quero, respondeu Eugênia de forma arrogante. Quero essa coisa fora de mim. Não aguento mais. Ela parecia muito desconfortável e cansada. E já tivera o suficiente, era seu 5º filho em 5 anos. Não me importo com o que Harry diz, nem com quantos ele quer, não vou ter outro depois desse.
Talvez ele se esqueça de todos os desconfortos depois e queira passar por tudo isso de novo, disse Angelique, de uma forma inocente. Bem, eu não. Ela olhou para a jovem com a testa franzida. Suas gestações eram fáceis, mas atrapalhavam a sua vida, pois Eugênie ficava muito limitada. Nos últimos dias, ficara ainda maior e só podia usar vestidos de renda. Nada do seu vestuário era grande o suficiente e, quando reclamou com o marido sobre isso, ele achou engraçado e a deixou presa em casa mais uma vez e foi visitar seus amigos. Gostaria de ver as crianças esta tarde? Perguntou a jovem, e Eugênia balançou a cabeça. Não, não quero. Elas fazem muito barulho. Angelique assentiu e não soube o que dizer. Talvez eu vá caminhar até o lago. Deve haver algo que eu possa usar. Me ajude a sair desta cama. A jovem a ajudou, e Eugênia foi cambaleando até o quarto de vestir. Minutos depois, Angelique estava na lavanderia, onde as criadas conversavam de forma animada sobre as novidades enquanto Stella passava as camisolas de dormir da Sra. Ferguson. Uma das criadas comentou, sem maldade, que a roupa era grande o suficiente para ser usada como tenda na festa do jardim. Mas pelo menos já estavam no dia 1º de maio, e a patroa não demoraria para ter o bebê. Ela parece estar muito desconfortável, observou Angelique, com simpatia. A jovem realmente sentiu pena dela, embora normalmente isso fosse raro. Ela não era o tipo de mulher que despertava pena nos outros, mas, naquele momento, parecia indefesa e infeliz. Não se mostrava entusiasmada com o bebê, apenas ansiosa para que ele nascesse logo, pois, assim, poderia se ver livre da gravidez. Pela janela do berçário, Angelique viu Eugênia cambaleando pelo parque naquela tarde. Parecia quase cômico o jeito como andava. Mas ela não demorou muito tempo lá fora. A jovem ficou muito ocupada com as crianças e não parou até a noite, quando eles foram para a cama. Então, ela desceu as escadas para tomar uma xícara de chá com Sarah e viu uma das criadas subindo com uma pilha de lençóis e toalhas. Ela contou que Eugênia havia entrado em trabalho de parto. A bolsa da Sra. Ferguson estourara fazia 1 hora, e o médico tinha acabado de chegar. Mas o bebê ainda não nascera. Isso é incrível, disse Angelique, perguntando-se se seria uma menina ou um menino. Diga à Sra. Ferguson que estou pensando nela e que espero que dê tudo certo. Espero que não me peçam para ficar, falou a criada, nervosa. Nunca vi um bebê nascer, e a minha mãe não iria gostar que eu presenciasse essa cena até que chegue minha hora. Ela só tinha 16 anos. O médico trouxe uma enfermeira? 2, respondeu ela, demorando-se nas escadas para falar com Angelique. Então não vão precisar de você, ela tranquilizou, e a garota correu para entregar os lençóis que a enfermeira havia pedido. A babá desceu apressada as escadas para encontrar Sarah na sala dos criados. Todos estavam ocupados por lá preparando uma bandeja de chá para o médico e algo para as enfermeiras comerem antes que o parto de fato começasse. Disseram que ainda levaria um tempo, mas já estavam se preparando para receber o bebê. E a ama de leite já havia sido chamada. A Sra. Ferguson pediu que não avisassem ao marido até que o bebê nascesse. Não havia motivo para ele ficar em casa esperando. Seria cansativo para ele, e ela não o queria lá. De qualquer maneira, o médico também não deixaria entrar. Era muita coisa para um homem ver, e Harry também não havia presenciado o parto dos outros filhos. Como a madame está? Perguntou Sarah enquanto elas serviam o chá e se sentaram à mesa. Você a viu? Não desde a tarde. Acabei de esbarrar com uma das garotas que estava levando alguns lençóis e toalhas que as enfermeiras pediram. Mal posso esperar para saber o sexo. Coitadinha, ela parecia péssima hoje. Ficará feliz quando tudo acabar.
Stella estava com ela na última vez e disse que enrolou o bebê como se ele fosse uma bola em alguns minutos, sem um grito. Ela deve ter facilidade em parir ou não teria tantos filhos. Mas parece uma coisa difícil de se fazer. Se fosse eu, ficaria com medo. Várias das mulheres à mesa contribuíram com histórias de parto, suas próprias ou de conhecidas, e Angelique achou todas heroínas. Ela não tinha pressa de ter filhos. Nunca havia pensado nisso até então, nem convivera com uma mulher grávida antes, e isso não parecia nada simples para ela. Stella desceu um pouco mais tarde, a fim de pegar uma xícara de chá para sua senhora. As contrações estão começando, e ela está com muita sede. A cozinheira separou também um prato de biscoitos recém-assados para a patroa. Isso lhe dará um pouco de força, disse ela em um tom agradável. Como ela está? Está indo bem. O médico acha que a criança não nascerá até amanhã, mas uma das enfermeiras me disse que não concorda com ele. Ela acha que será rápido, uma vez que Madame já teve muitos. O último não demorou tanto. Mal tivemos tempo de tirar os lençóis debaixo dela, e o pequeno Chalia já estava olhando para nós. Ela foi muito corajosa, mas está maior desta vez. Bem maior. Pode não ser tão fácil. A enfermeira também havia mencionado esse fato a Stella. É melhor eu voltar para o quarto com o chá. A criada saiu da cozinha, correndo para o andar de cima enquanto os outros ficaram especulando quando sua senhora iria dar à luz. Depois de uma segunda xícara de chá, Angelique subiu as escadas, foi para o berçário e contou tudo para ela. Era emocionante saber que o bebê estava chegando e queria nascer de manhã ou talvez até antes.